Hoje a gente vai mergulhar fundo numa teoria no mínimo intrigante. Uma teoria que fala de uma gigantesca reestruturação monetária global e com data marcada, 2026. Vamos decifrar essa ideia passo a passo com base no material que a gente analisou. Pois é, a fonte dessa análise já começa com os dois pés na porta. Essa previsão assim tão direta é o ponto de partida de tudo. É uma afirmação ousada que dá início a uma cadeia de eventos que, segundo a teoria, pode virar o jogo completamente. Vamos entender como se chega nessa conclusão. Para a gente conseguir seguir essa linha de raciocínio, dividimos a análise em 5 partes. É como se cada uma fosse uma peça de dominó, sabe? Uma derruba a outra, construindo o argumento central. Então, de onde vem essa previsão? Bom, a fonte argumenta que nós estamos no finalzinho do que eles chamam de quarta virada geracional. Isso é um ciclo histórico de mais ou menos 80 anos, que historicamente sempre termina com uma crise bem grande, seguida por uma baita reestruturação social e, claro, financeira. E o mais curioso é que o ponto de partida de toda essa teoria é um mecanismo financeiro chamado Yen Carry Trade. Pensa nele como um motor silencioso que, por décadas, ficou bombeando dinheiro barato para o mundo todo, inflando o preço de tudo que é ativo que a gente possa imaginar. E agora vamos para a segunda parte. Vamos ver como esse motor financeiro lá no Japão pode ser justamente a primeira peça do dominó a cair e que acabaria desencadeando uma reação em cadeia no mundo todo. Olha, o mecanismo é genial, na sua simplicidade. Basicamente, era uma máquina global de dinheiro grátis. As grandes instituições pegavam dinheiro emprestado no Japão, a juros praticamente nulos, e investiam em mercados que rendiam muito mais. O resultado, lucro fácil e um verdadeiro tsunami de liquidez que empurrou a economia mundial por mais de 3 décadas. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que acontece quando essa torneira fecha? A fonte que a gente analisou diz que o Japão está numa sinuca de bico. Ou eles aumentam os juros para segurar a inflação e correm o risco de um colapso da dívida global, ou eles mantêm os juros baixos e veem a própria economia ser devorada. De um jeito ou de outro, o fim do carry trade parece estar bem próximo. Com essa bomba de liquidez japonesa prestes a falhar, a teoria não para por aí. Ela diz que os Estados Unidos não estão só assistindo de camarote. Eles teriam um plano B para substituir essa liquidez, um plano que envolveria uma mudança radical na política monetária. A solução, segundo a fonte, seria bem ousada. Injetar dinheiro direto na mão das pessoas. Usando ferramentas novas como as moedas digitais de Banco Central, as famosas CBDCs, daria para criar esse tal dinheiro grátis. Isso não só estimularia a economia, mas também daria um nível de controle sobre os gastos das pessoas que a gente nunca viu antes. E agora a gente chega no coração da teoria, na jogada de mestre de como os Estados Unidos supostamente usariam o ativo do velho mundo para dominar o novo cenário financeiro que está se formando. A peça-chave desse quebra-cabeça, de acordo com a fonte, está aqui. Os Estados Unidos são, de muito longe, o maior detentor oficial de ouro do mundo. E é essa reserva imensa de um ativo antigo que, supostamente, daria a eles o poder de fogo para a próxima grande jogada. A estratégia descrita é incrivelmente direta. É basicamente usar o ouro, o ativo do passado, como capital para comprar o Bitcoin, que a teoria chama de ativo do futuro. Seria uma transferência de poder de um sistema para o outro, financiada pela simples reavaliação das reservas de ouro para o preço de mercado. Essa frase da fonte resume tudo, de forma bem crua. É a virada estratégica, sair do ouro físico e ir para a moeda digital. Simples assim. E para dar força a essa ideia, a fonte aponta para uma virada de 180 graus na política americana, e numa velocidade impressionante. Pensa bem, 2 anos atrás o discurso era totalmente contra o Bitcoin. Hoje, o próprio governo tem uma reserva estratégica. Essa mudança tão drástica, em tão pouco tempo, é apresentada como a grande evidência de que um plano maior está em ação. Tá bem, mas e se tudo isso acontecesse mesmo? Como seria o mundo depois dessa reinicialização? Segundo essa teoria. É aqui que a teoria dá um salto para o futuro e faz uma previsão bem chocante sobre o impacto da inteligência artificial. A ideia é que ela tornaria 99% dos empregos obsoletos. E claro, o mundo sem empregos precisa de um jeito totalmente novo de distribuir dinheiro. Nesse cenário de desemprego em massa, um sistema de renda básica universal, ou seja, o tal dinheiro grátis, deixa de ser uma ideia maluca, né? Segundo a teoria, vira uma necessidade absoluta para manter a estabilidade e a ordem social. No fim das contas, o que a gente analisou aqui é uma teoria complexa e bem provocadora. Seria o projeto para uma nova era financeira ou só uma especulação muito ousada? A conclusão? Bom, essa fica para cada um decidir. Olha, e já que a gente falou bastante em ouro aqui, para quem se interessa por esse tipo de ativo, nós temos um robô que opera ouro e fica o convite para testá-lo gratuitamente. É só clicar no link que está aqui na descrição para saber mais. E claro, né, não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como essa.